Coitado do Robert Pattinson, ele parece uma pilha de lixo. Sou Toby Keppel, curador de armas e armaduras da The Wallace Collection, em Londres. Também sou praticante, desde criança, ando a cavalo e luto com armaduras. Participei de competições de combate medieval por todo o mundo. Hoje vou classificar a representação de armas e armaduras medievais em filmes e séries. Pause o vídeo, você viu isso? Ele foi atingido, na armadura. E isso o derrubou. Mas não parou ele. Mesmo usando uma armadura completa, um cavaleiro medieval pode sofrer um dano físico muito severo, que mataria uma pessoa sem armadura facilmente. Mas você consegue levar golpes. E no combate medieval, há momentos em que você deixa o adversário bater em você, porque você sabe que aguenta o golpe, e pode golpear também. Você não perde tempo se defendendo quando não precisa. E a armadura nessa cena, mais uma vez, tem um significado narrativo. É como contam a história. Ele pode levar um tiro bem no peito, e esse é um ponto bem estratégico do personagem. Ele também não anda por aí todo arrastado, ele se move como um verdadeiro cavaleiro. Eu pratico combate medieval há 30 anos, já lutei com vários tipos de armaduras e trabalhei com diferentes artesãos por todo o mundo. A verdadeira armadura, do final da Idade Média, da Renascença, é como uma pele feita de aço. Não é volumosa. É sob medida. A armadura deve vestir como uma pele e de acordo com a sua musculatura. Não tem que ter muito espaço sobrando, ela é ajustada para se mover junto com você. As placas são de aço de médio carbono, temperado e endurecido para que não fiquem grossas e volumosas. Elas precisam deslizar uma sobre a outra e se mover como você se move. Ele quase nunca tira o capacete, porém você consegue entender seus sentimentos e seu personagem. E historicamente falando, um cavaleiro desenvolve uma relação pessoal muito forte com a sua armadura. A armadura é responsável por sua segurança, mas também é algo que vai moldar o seu personagem. E tudo isso nunca tinha sido explorado no cinema até esse filme. Dá para notar algumas possíveis fontes de inspiração. Por um lado, parece muito com um antigo capacete grego de hoplita, que era a antiga infantaria grega, de cerca de 500 anos antes de Cristo, ou por essa época. Esses capacetes tinham os furos da área dos olhos bem distintos, como esse, a parte do nariz reta, e a parte das bochechas viradas para dentro. Na Idade do Bronze, eles tentam novamente obter a maior proteção possível para o rosto e para a cabeça. Por esse motivo, que os capacetes tinham um formato de óculos dessa forma, na área dos olhos. Isso depois foi imitado, durante o período do Renascentismo, no século XV, na Itália, e depois rapidamente por todo o mundo, as pessoas ficaram novamente fascinadas com o clássico e começaram a olhar para trás na história, para as antiguidades gregas e romanas. E então esse estilo de capacete se tornou moda novamente na Itália e em Veneza, especificamente no Império Veneziano. No século XV, eles foram mais utilizados pelas infantarias que utilizavam balestras e armas de fogo, e por tropas com armaduras mais leves. No antigo período grego, as armaduras de infantaria eram pesadas e possuíam escudos para se esconderem atrás, então eles ficavam ativamente protegendo seus rostos, além de contarem com as armaduras. Com certeza, dou a nota 10. Vikings é uma fantasia, e você deve tratar a série como uma fantasia. Tem muitas coisas legais nessa série. Isso é o que faz ser um pouco trágico, para mim. O fato de que os anglo-saxões estão usando capacetes do final do século XVI, os burgonetes com a crista em cima e a aba. Eles erraram. Uns 800 anos na história. A roupa de couro de motociclista. Algo que muitos não sabem é que não há quase nenhuma evidência histórica para roupas de couro em nenhuma parte do mundo. Antigamente, as pessoas não faziam roupas de couro. Isso é algo distintamente moderno. O machado está legal aqui na cena.
O grande problema é que nenhum dos personagens principais está usando capacete. Você não pode entrar em uma batalha como essa sem um capacete. Alguém como Ragnar Lodbrok, ou com essa mesma estatura, teria uma cota de malha incrível, teria joias e grandes acessórios de ouro espalhados pelo corpo. Ele teria uma espada de ouro. Ele não se aparentaria como uma pilha de lixo feita de couro. Vou dar a nota 3. Could not be undone. Isso é metal. Nenhum outro material se parece com metal, além do próprio metal. Quando se olha de perto, toda a decoração da armadura é gravada com ácido. É uma boa armadura cinematográfica. Existem ótimas técnicas de pulverização. Você pode pintar o plástico para ele refletir, e quanto mais pinta, mais se parece com metal, porém não é metal de verdade. Dá para notar que a armadura é flexível demais. Metal de verdade tem um certo peso, uma certa rigidez e uma firmeza, que a borracha, o plástico e o poliuretano não conseguem ter. Ele entra na batalha e você consegue saber tudo o que precisa sobre esse personagem, e isso através de sua armadura. Eles usaram estilos verdadeiros de armaduras do século XV, a maioria alemã, e depois deixaram elas mais poderosas. Nessa cena, o personagem do Sauron está usando uma massa. E as massas são reais, elas possuem um punho de madeira ou de aço com a ponta achatada, ou com uma lâmina em uma extremidade. Por isso, todo o peso da arma é levado para a ponta dela. E é uma arma de concussão, em que ao invés de tentar cortar ou furar seu oponente, você tenta esmagá-lo através de sua defesa. A massa usada na cena é muito maior em proporção a ele do que o tamanho normal de uma massa da época. Uma massa medieval alemã, de verdade, no estilo gótico, do século XV, é geralmente bem pequena. Elas têm um pouco mais do que 30 centímetros de comprimento. Suas pontas são bem pequenas, mas elas têm essas lâminas, que são realmente bem afiadas. Então, você concentra toda a sua energia e força em uma área especificamente pequena. Uma arma não precisa ser grande para ter o efeito que precisa ter. Mas armas grandes aparentam serem mais poderosas na tela, especialmente quando está nas mãos do Senhor do Escuro de Mordor. E com que sucesso, o filme usa armaduras e armas para contar a história dos seus personagens e seus temas. Tenho que dar a nota 10 também. Coitado do Robert Pattinson, ele parece uma pilha de lixo, eu acho, que tem muita coisa misturada. Tem alguns elementos, como a armadura dos ombros e a armadura do corpo, que são inspirados no século XV, mas estão cerca de uma geração atrasadas para a Batalha de Azincourt. Seu capacete é simplesmente ridículo, quero dizer, lembra um pouco o estilo usado no século XVI, mas ele veste mal, é muito grande e é mal encaixado. Nossa, o que está acontecendo? Bem, isso obviamente é para ser a Batalha de Azincourt, em 1415. Na verdadeira Batalha de Azincourt, havia muita lama. Os franceses tinham 10.000 cavaleiros armados, ou seja, todo o seu exército, com arqueiros, mas não os usavam. A lama de Pas-de-Calais é tipo uma argila espessa e grudenta, muito difícil de se mover. Seria difícil, não importa o que esteja vestindo. A armadura é frequentemente culpada pela derrota da França em Azincourt, como se os franceses usassem uma armadura pesada e os ingleses foram mais espertos. Na verdade, os ingleses, incluindo Henry V, estavam usando armaduras de placas da época. Os ingleses tinham 1.500 cavaleiros totalmente armados, cujo trabalho era proteger os famosos arqueiros. Eles retratam essa parte de maneira até que correta, pois esse cavaleiro é alguém que foi treinado para lutar e matar pessoas desde criança, e por isso ele é muito bom nisso. A única maneira de ter alguma chance, sendo um arqueiro, um soldado, ou o que quer que seja, é juntar 6, 7 ou 8 de seus parceiros e se amontoar todos ao mesmo tempo. Não se revezem, senão ele mata todos vocês. Todos têm que ir juntos, e 4 ou 5 de vocês têm que segurá-lo, e depois 1 ou 2 de vocês têm que apunhalá-lo nos olhos e nos furos da armadura. Não pode acertar na armadura. Quando o rei Ricardo III foi morto na Batalha de Bosworth,
Eles o imobilizaram e o seguraram. Alguém tirou o seu capacete, provavelmente cortando a correia, e fizeram o que queriam. Cortaram a parte de trás do seu crânio e esfaquearam seu cérebro, fizeram o que queriam. Vou ter que dar a nota 1, porque eles têm lama e arqueiros trabalhando juntos. Mas não posso dar mais do que 1, porque foi uma grande oportunidade desperdiçada. É um procedimento legal, onde eles determinam a propriedade do território, com um julgamento através de um combate. Eles estão se atacando pelo lado errado. Eles estão passando de direita a direita. Isso está errado. Eles não poderiam estar fazendo isso porque sua mão com a rédea é a esquerda e ela não pode segurar uma arma. Seu lado esquerdo é mais exposto, e por isso vai seu escudo, e a lança vai na mão direita. Na Idade Média ninguém podia ser canhoto. Em combate tradicional de cavaleiros, como esse, você sempre passa do lado esquerdo para o esquerdo. Tirar alguém do cavalo é algo muito difícil. E isso somente ocorre quando certos fatores acontecem todos juntos. O momento tem que ser o certo, o impacto, a posição da lança sobre o corpo, tudo tem que estar certo. Onde está o passo de seu cavalo, quando é atingido, todas essas coisas que contribuem para a probabilidade de ser tirado do cavalo. Mas, no entanto, como uma regra geral, é muito, mas muito difícil tirar um bom cavaleiro de cima de seu cavalo. Se isso fosse em um período posterior, como no século XV, que já se tem a armadura completa de placas, você poderia ser atropelado por um cavalo e ficaria bem, já vi acontecer. Essa é uma escolha meio estranha que acontece nesse filme. Porque o Rodrigo Dias de Vivar, conhecido como o Cid, foi uma pessoa real. Porém, ele viveu no final do século XI. E aqui no filme, tudo se aparenta com o início, a meados do século XIV. Agora aparecem as espadas de duas mãos do século XVI. Por alguma razão, presumimos que uma espada grande acerta com mais força do que uma menor, mas não é assim, não são armas de fogo. E também não existe uma espada de maior calibre. Não existia espadas de duas mãos durante a vida do Cid. O que você está vendo, o ator Charlton usando aqui, é uma imitação de uma cota de malha medieval. É uma peça de roupa de malha tricotada com agulhas grandes. Colocam grandes argolas de aço na trama do tricô, e então passam o ferro e pintam de prateado, e fica parecido com a cota de malha. Ou eles acham que fica. Não se parece muito com a cota de malha, mas tem sido a sua substituta durante anos e anos. E tudo bem usarem para fazer a encenação de fundo. Eu não ligaria se estivesse no fundo, mas não pode usá-la em primeiro plano. Vou dar a nota 5. O traje de mergulho é muito parecido com uma armadura, no sentido de que protege seu corpo de um ambiente hostil e diferente. E isso é uma completa fantasia, porque ele não tem um suprimento de ar. Trajes de mergulho são uma coisa histórica. Existem projetos dos séculos XIV e XV, no final da Idade Média, projetos com desenhos de trajes de mergulho. Os armeiros da época, que conseguissem fazer algo mais ou menos assim, seriam rapidamente recrutados. Esses trajes trabalham com um sistema básico de deslocamento de água. Os trajes não são à prova d'água. Você bombeia ar para dentro do capacete e ele desloca a água para abaixo de seu rosto, mas como a bomba fica subindo e descendo, a água faz isso também. Pode cobrir seu rosto com água e você espera que bombeiem com força suficiente para evitar que você se afogue. É difícil, mas é possível. Dou a nota 7. Porque é bem interessante. O que ele está fazendo? Pare com isso. Não pode fazer isso, não é assim que se desmonta uma espada. É essa a ideia, de derreter uma lâmina de espada, e depois refundi-la em um molde, que é o que estão fazendo. Não é possível. Se você reduzir o ferro ou o aço ao seu estado líquido, você perde todas as propriedades que você gostaria de manter. Se você derreter e fundir o ferro em um molde, vira apenas ferro fundido, e ele se torna extremamente frágil. E você não pode temperá-lo e não pode esquentá-lo. Quando você tem um pedaço de minério de ferro, do jeito que ele sai da terra. Nesse caso, sim, você pode aquecer o minério de ferro,
para separar o ferro de todos os silicatos e de todo o resto das coisas com as quais ele está misturado. Mas você nunca o derrete totalmente, não se chega ao ponto de fusão total. Você o aquece, até que a reação química ocorra no minério, separando o ferro de todas as outras porcarias. Essas coisas meio que descem e ficam lá no fundo da fornalha. Os ferreiros de armamento são bem cuidadosos para nunca derreter nada completamente. Não se pode derreter uma arma para fazer outra. Não me importa se fica bem na tela. É uma burrice. Eu gosto de algumas das coisas que Game of Thrones faz com armadura, mas isso aqui é um fracasso, nota 0. Eu adoro esse tipo de estética aqui, que remete à Estátua da Liberdade, só que maligna. Acho que o que chama a atenção nessa cena é o mangual. Os manguais reais são derivados de ferramentas agrícolas. Eles são como forquilhas articuladas, usadas para debulhar o trigo. Se você tem um exército de camponeses feudais, e eles precisam usar como arma qualquer coisa que consiga causar dor, as ferramentas agrícolas são ótimas para isso. É um bastão, com apenas uma articulação de olhal, e então outro pedaço de madeira. Quando essa ideia de ser usada como uma arma foi desenvolvida melhor, eles acrescentaram uma corrente de curto comprimento entre a madeira e a ponta. Os manguais quase que exclusivamente são uma arma de infantaria de classe inferior, comum aos soldados. Os cavaleiros não os utilizavam, por serem um pouco assustadoras e possuírem uma mecânica inerente até que interessante. Essas armas se tornaram muito mais famosas e mais populares, para a construção de um tipo de concepção popular feita para o cavaleiro medieval, mas na verdade não eram usadas pelos cavaleiros. Mas fica ótima na cena, eu entendo que funciona aqui. Nenhum mangual foi tão grande, e nenhum teve uma corrente tão longa assim, mas nesse contexto, para o cinema, funciona muito bem. Não consigo pensar em outra arma que conseguiria ter o mesmo tipo de impacto visual, de personalidade e de história que essa arma possui nessa cena do filme. Eu tenho que dar a nota 10. Ele já estaria morto. Com certeza estaria morto. Um homem não pode atacar uma parede de escudo assim. Nunca ninguém usou escudos retangulares. Isso é ridículo e estúpido. Os verdadeiros escudos medievais eram todos redondos, até onde podemos afirmar, e se o ar pode passar, então muitas outras coisas também podem. A maioria dos escudos desse período histórico eram feitos de tábuas, colocadas de ponta a ponta. Eram mais ou menos assim. Mas as tábuas eram colocadas corretamente, de ponta a ponta, e então coladas e seladas. E há argumentos, bons argumentos históricos, para acreditar que as tábuas dos escudos eram cercadas de couro cru, ou às vezes eram até mesmo cobertas com tecido e cola. Não pode ter tanto ar entrando através do escudo. Aqui ele foi apunhalado, bem no peito, e bem no meio dessas placas. Eles estão mostrando ao público como a sua própria armadura tola, que foi inventada para essa série, não funciona. No entanto, se ele fosse atingido no peito com uma lança por alguém que saiba como usá-la, sua roupa acolchoada ou sua cota de malha, que é o que ele deveria estar usando, ou até uma armadura de escama, mesmo assim, ele não teria chance. Sinto muito, não consigo encontrar nada que eu goste aqui, a nota é 0. É uma técnica de lança ruim, mas deixo passar porque eles não teriam como saber como é uma técnica boa. É algo muito comum em filmes com duelos medievais a cavalo. Eles baixarem sua lança de forma horizontal. E então, eles dão pontapés nos cavalos e galopam junto com sua lança na mesma altura. Você não faz isso. Você tem 3,5 metros de lança na mão, e o seu cavalo sobe e desce galopando assim, e você faz também. É inevitável que faça o mesmo movimento, e a lança tem uma cabeça de aço na ponta, ou seja, tem muito peso na ponta. Logo a lança fica subindo e descendo, e você não conseguiria atingir nem a porta de um celeiro com isso. Você não tem nenhuma chance de controlar a lança. O certo é fazer seu cavalo ir em direção, e se preocupar com seu oponente só no último segundo de interação, e chegando perto, você o ataca.
É preciso prática. Se você chegar muito tarde, você perde. Se chegar muito cedo, você fica parecendo um idiota, mas se você acertar, você consegue. Uma lança caiu e ficou presa com minha lança em duelo que participei, e então a ponta da lança de aço, que tem 3 garras como essa, me atingiu. 2 das garras passaram por minha mão, e a terceira passou pela defesa da minha armadura, a manopla, e foi para debaixo da armadura, através da luva de couro, para dentro da minha mão. Terminei a competição, e só depois fui perceber que precisava levar ponto. Yield, sir. I have the advantage. De novo, isso é tudo armadura de metal, tudo alumínio, alumínio pulverizado em preto, ou até mesmo polido, mas note como fica bom. Trabalharam duro para fazer o que estavam fazendo, e sabiam o que estavam fazendo, merecem um 7. São armas tradicionais de ataque à distância, como o arco e flecha e a balestra, mas os projéteis na cena estão se movendo muito rápido, rápidos demais para ser verdade. Você não conseguiria bloquear as flechas. Remove the hood and the mask. É um traje interessante que ele está usando, quem será que remete? Ele tem um capacete do século XI ou início do século XII, mas ele tem uma armadura inteira de placas, como as do século XVI ou algo assim. Dou a nota 2 porque é engraçado e é o Nicolas Cage. Achei engraçado. E isso já vale alguma coisa.